Adventismo esquerdista. Parte final. Apesar de Jezabel aparecer em várias histórias, uma das maiores conquistas da sua maldade foi a introdução dos cultos de adoração a Baal e Astarote no Israel do Norte através de sua dedicação ao programa de educação religiosa e construção do templo sob a vigilância de Acabe, seu poderoso e ao mesmo tempo relutante marido. Durante o reinado de Acabe, todos os fiéis profetas em Israel se esconderam com medo da perseguição e morte. Elias foi o único profeta que teve a coragem de se opor publicamente a Acabe e Jezabel, apesar da ameaça à sua vida. O Criador cuidou de Elias e do povo que continuaram fiéis, mas julgou tanto Acabe como Jezabel com mortes violentas e desonrosas. 1 Reis 22, versículo 34, 2 Reis 9, versículo 33. Não é possível saber exatamente a que ou a quem se referia esse aviso nesta passagem no Apocalipse. Qual era a identidade de Jezabel que praticava a maldade sem oposição ou intervenção dos participantes da congregação de Tiatira? No entanto, o que ela é acusada de fazer pelo seu ensino enganando as pessoas conduzindo-as à imoralidade sexual e consumo de alimentos proibidos combina perfeitamente com todas as citações negativas anteriores dirigidas às outras congregações na carta do Apocalipse que já vimos. Aliás, isto se tornará importante mais tarde. Imoralidade sexual e adoração de ídolos estavam entre as principais coisas que foram proibidas aos não-israelitas em Cristo, de acordo com a decisão do Conselho de Jerusalém. Atos 15, versículos 28 e 29. E Yeshua também ameaça não somente julgar a figura de Jezabel, mas também julgar todos aqueles que a seguem suas ideologias. Se trata de referência simbólica aos falsos ensinos pagãos que adentravam na igreja. Essa corrente entende e aceita que a Jezabel do referido versículo é uma figura ou símbolo da religiosidade pagã e dos falsos ensinos das religiões de mistério que invadiram a igreja através dos falsos mestres. Lembremos que Israel, a igreja, e a falsa igreja de Apocalipse são representadas nas Escrituras pela figura da mulher. Da mesma forma está acontecendo em nossos dias, embora de forma disfarçada e até escancarada. O que tem de líderes e liderados defendendo o comunismo e o socialismo não é brincadeira. Duas ideologias completamente inimigas declaradas dos princípios bíblicos e do cristianismo. Estes líderes e liderados defendem votando em partidos e candidatos declaradamente comunistas e socialistas. Votam em partidos e políticos que defendem o aborto e depois querem ter moral para condenar o assassinato de inocentes. Votam em partidos e políticos que defendem a supressão da liberdade religiosa e de pensamentos e depois querem ter moral para condenarem o sistema da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e China. Há um percentual grandíssimo de adventistas comunistas, tornando-os inimigos de Cristo. A questão dos sistemas comunistas e socialistas tem a ajuda de milhões de adventistas. No Brasil, esta classe está ajudando o comunismo a fazer a mesma obra destruidora que fizeram com os países já citados. Depois os mesmos vêm com hipocrisia dizendo que Satanás está irado contra o povo de Deus, quando na verdade faz parte desta classe de adventistas comunistas estabelecerem este tipo de governo. As armas mais poderosas e destrutivas do comunismo são a educação secular, educação sexual e musical. Com estas três armas eles conseguiram em 30 anos mudar completamente o comportamento sexual e ideológico de uma massa muito grande dos brasileiros e do mundo. Assassinatos em massa sob regimes comunistas foram cometidos durante o século XX e as estimativas do número de mortos variam muito, dependendo da metodologia utilizada nas investigações feitas pelos estudiosos. Em seu resumo das estimativas em O Livro Negro do Comunismo escrito por Martí Malia sugeriu um número de mortes entre 85 e 100 milhões de pessoas. Primeiro, 20 milhões na União Soviética. Segundo, 65 milhões na República Popular da China. Terceiro, 1 milhão no Vietnã. Quarto, 2 milhões na Coreia do Norte. Quinto, 2 milhões no Camboja. Sexto, 1 milhão nos estados comunistas do leste europeu. Sétimo,
150.000 na América Latina. Oitavo, 1.700.000 na África. Nono, 1.500.000 no Afeganistão. Décimo, 10.000 mortes resultantes das ações do movimento internacional comunista e de partidos comunistas fora do poder. Uma lista parcial mais detalhada de alguns crimes cometidos na União Soviética durante os regimes de Lenin e Stalin descritos no livro inclui: item as execuções de dezenas de milhares de reféns e prisioneiros e de centenas de milhares de operários e camponeses rebeldes entre os anos de 1918 e 1922. Item a Grande Fome Russa de 1921, que causou a morte de 5 milhões de pessoas. Item a deportação e o extermínio dos cossacos do Rio Don em 1920. Item o extermínio de dezenas de milhares em campos de concentração no período entre 1918 e 1930. Item o Grande Expurgo, que acabou com a vida de 690.000 pessoas. Item a deportação dos chamados kulaks entre 1930 e 1932. Item o genocídio de 10 milhões de ucranianos, conhecido como Holodomor, e de 2 milhões de outros durante a fome de 1932 e 1933. Item as deportações de polacos, ucranianos, bálticos, moldavos e bessarábios entre 1939 e 1941, e entre 1944 e 1945. Item a deportação dos alemães do Volga. Item a deportação dos tártaros da Crimeia em 1943. Item a deportação dos chechenos em 1944. Item a deportação dos ingushes em 1944. Esses comunas adventistas estão apoiando milhões de assassinatos que aconteceram no passado e estão apoiando outros milhões que ainda virão ocorrer no futuro. É só observarem com o olhar da honestidade que vocês verão que o caminho chamado de cristianismo está tomando, estão simplesmente sendo comunizado. Fica o alerta. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro. Escrito em 2 de abril de 2020.